Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro CONAMP, o primeiro congresso nacional, totalmente online, totalmente gratuito, que vai falar exclusivamente sobre a mulher e sobre a multiplicidade de papéis. Eu já cansei de explicar isso, né? Porque às vezes cria uma dissonância, põe um homem falando de mulheres, não... A minha esposa está ali com um bebezinho, ele está com 30 dias, então é um sonho nosso em trazer essa contribuição e é por isso que eu estou aqui fazendo essa entrevista. Dando sequência ao nosso conteúdo, hoje a gente está trazendo uma pessoa que eu acho que, cara, eu acho que ela é quase a personificação do nosso avatar, dessa persona que está desenhada para esse congresso. Ela é mãe, ela é empresária, ela desenvolve um projeto de educação em casa, ela faz a educação escolar dos seus filhos e para conseguir nos atender, vocês vão ver que ela é isso aqui mesmo. Enquanto ela está gravando, ela está trabalhando, ela está dando de mamar para o filho. Então, é disso que a gente está falando no Congresso. Essa é o propósito. Eu fico até feliz que ela esteja nessa situação para mostrar, para ser um exemplo para muitas mulheres, para muitas mães que às vezes estão esperando o ideal, o cenário ideal do mundo e ele não vai acontecer. Danile, bem-vinda. Eu quero te agradecer de antemão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que a rotina de vocês, tu e do Léo, ela é puxada, ainda mais agora em período de férias, que vocês conciliam trabalho com as férias das crianças. Então, obrigado. E dá boa noite para o nosso público aí, te apresenta, fala quem é você, sua profissão, idade. Já antecipei que tu é mãe, que tu é casada com o Léo, mas fala um pouquinho do projeto de vocês, da empresa de vocês também. Sim, olá, todo mundo. E eu vou, acho que tá bom o volume? Tá ótimo, Danilo. Tá. Eu não vou falar muito alto, porque senão a corda cria, e Não. aí eu não consegue dar continuidade nisso. Mas eu sou a Danile, e eu tenho hoje 38 anos de vida. Sou formada em fisioterapia, mas em Pilates. Exerci por 10 anos minha profissão. Casada, como você falou, com o senhor Leandro Marcondes. E o que eu faço da vida hoje atualmente é viver minha licença maternidade por tempo indeterminado e ver e observar as nossas empresas só de cima, com algumas reuniões aqui e lá, quando é imprescindível que esteja. E eu, graças a Deus, me sinto, na verdade, privilegiada de poder estar aqui nesse congresso. E eu fico feliz de vocês terem me convidado, porque me sinto, sim, a personificação desse avatar. Danilo, Quando eu li, tem 3 filhos, não é? Tenho, aliás, mãe de 3. Sim, 3 meninos. Como é bom lembrar. 3 Qual o nome meninos. deles? O João Pedro, mais novo, Theo, do meio, e Luca, de 7. Olha aí, eu tenho um Luca também, 30 dias agora, aí vai ser discípulo desse Luca aí, mais velho. Pois é. Danilo, pô, legal. Conta um pouquinho para o nosso público aí, o que você fazia antes de você fazer, antes da experiência de sucesso? A Danile hoje e o Leandro, eles têm uma empresa, ela vai falar um pouquinho mais sobre a experiência de sucesso, sobre os projetos dela, ela vai falar um pouquinho mais à frente, mas tu comentaste que você trabalhava antes como professora de Pilates, você é formada em fisioterapia. E vocês têm uma coisa singular que vocês vivem quase numa ponte aérea Brasil-Londres, né? Como é que era a rotina de vocês? Você se sentia plena de propósito, de missão, antes de fazer o que você faz hoje? Olha, era 2007 que eu comecei a dar aula de Pilates lá em Londres. E 2 anos depois eu já tinha o meu próprio estúdio no centro comercial do prédio do condomínio onde a gente morava. E essa vida, você me pergunta se eu me sentia plena, se eu estava seguindo o meu propósito, eu tenho que dizer que sim. Eu estava muito feliz, eu sempre adorei, amo Pilates de paixão.
e acho que que agrega na vida de todo ser humano. Então, eu sempre tive os meus alunos e de todos os tipos, homens, mulheres, novos, mais velhos, mas tive várias alunas mães que iam grávidas, depois iam carregando seu bebê, depois iam com as crianças mais velhas, porque eu fiquei com o estúdio de Pilates por quase 10 anos. Quase 10 anos. Tu trabalhou 2 anos, depois tu abriu o teu próprio estúdio e ficou mais 10 anos trabalhando com isso. Eu fiquei quase 10 anos, eu fui dona desse estúdio, né? Agora, recentemente, em 2017, uma professora de Pilates perguntou se eu não queria vender. E aí eu aprendi nesse universo que a gente vive de desenvolvimento pessoal e profissional, que um negócio é feito para ser vendido, né? Que legal. Então, eu aprendi, assim como a gente fala que a gente cria o filho para o mundo, Esse desafio. A gente abre um negócio para vender. Legal, Dani. E assim, hoje a experiência de sucesso é uma experiência, é uma empresa que trabalha com treinamentos de desenvolvimento pessoal. Você vai falar disso mais à frente, vai apresentar a experiência de sucesso para quem não conhece. Posso apresentar agora. Então aproveita e já fala um pouquinho da experiência de sucesso e já emenda com uma outra coisinha também. O que aconteceu que despertou você para essa mudança? Foi algum tipo de insatisfação? Que eu acredito que não, porque você acabou de nos trazer que você era extremamente satisfeita e feliz. Você percebia, lógico, porque você agregava saúde e você ama o Pilates, mas foram os filhos ou não simplesmente foi uma conexão a partir de algum evento? O que realmente a minha insatisfação, na verdade, começou quando eu fui interrompida, minha licença maternidade foi interrompida bruscamente. Porque Léo e eu, a gente tinha uma empresa de propriedades também lá em Londres, além do estúdio de Pilates, e essas nossas propriedades, essa empresa da propriedade quase que se afunda, e nesse momento onde ela quase que se afunda, eu estava simplesmente em licença maternidade, como eu estou agora de novo, e quando eu fiquei sabendo, acho que como qualquer outra esposa, arregacei as mangas e falei, não, vamos junto, que a gente precisa sair dessa. E foi aonde eu voltei a trabalhar, de uma hora para outra, com o Luca, com em torno de 1 ano. Isso foi em 2008, na crise? Foi 2013. 2013. Foi logo depois, não, desculpa, 2012, logo depois das Olimpíadas em Londres. Ah, vocês tinham... Legal. A gente tinha essa empresa de propriedades, onde a gente locava vários quartos e a gente esvaziou várias casas, 28 casas das 35 que a gente tinha, para receber os turistas que iriam para as Olimpíadas em Londres. Mas como todo local que cedia as Olimpíadas fica temeroso da inundação de pessoas, eles tinham muitas propagandas, anúncios, pedidos do governo para que todo mundo que pudesse saísse da cidade, para que, né, que não fosse participar das Olimpíadas, que tirasse férias, porque ia estar lotado. Sim. E isso acabou assustando não só os Londoners, mas o mundo inteiro. Pouca gente foi, em consequência, todas as nossas casas que estavam vazias continuaram vazias e sem alugar as casas, a gente ficou na mão com uma dívida bem alta de... Tinha um passivo enorme. 100 mil pounds. Passivo de 100 mil pounds. Eu nunca vi tanto zero vermelho. Nunca tinha visto tanto zero vermelho na minha vida. Que louco. Mas essa foi um primeiro momento que eu voltei a trabalhar. E depois dessa volta para a minha atividade profissional, e comecei, como todo mundo, deixava o Luca em casa com a avó, com a babá, e saía de casa cedo e voltava tarde. Mas teve um dia que eu cheguei em casa umas 8:30 da noite
E eu cheguei em casa, quando você chega em casa de trabalho, tarde, cansado, tudo que você espera é que seu filho já esteja, no mínimo, de pijama, jantado, te esperando com um livrinho na mão para você ler e ele, ó, capotar, não é? E Não sei o que nesse dizer, Danilo. Eu estou descobrindo o mundo. Esse mundo ainda está sendo apresentado para mim. Pois é, mas aposto que as outras mães que estão aqui me ouvindo sabem dessa cena. Tudo que eu queria era isso, porque eu estava exausta. Sim. E quando eu cheguei, estava lá o Luca pulando, pulando, brincando, sem jantar, sem tomar banho. E eu, na hora, já cheguei colocando ordem no terreiro. Vamos tomar banho já. Já prepara o jantar dele, por favor. Pedia para minha sogra. E quando eu falei para o Lucas, cheguei, ao invés de chegar e falar oi, eu cheguei e falei, vamos direto para o banho, com a minha paciência aqui, ó. Ele desandou a chorar, espernear, pus ele no banho, de qualquer jeito, e ele saiu correndo. Nunca esqueço. Saiu correndo e se agarrou nas pernas da babá que estava fazendo o jantar dele. E ele ali, todo molhado, porque eu tinha colocado ele na banheira, ele saiu correndo. E ele agarrava nas pernas dela e me falava assim, go away, you're a monster, go away. E aquilo, para mim, a primeira coisa que eu notei, eu falei assim, que coisa mais esquisita, por que ele está falando inglês comigo? Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E depois, quando eu vi que ele estava realmente me chamando de monstro e se escondendo atrás da perna dela, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Como assim? O meu filho vê nas pernas da babá, ali nela, o porto seguro. E me vê como um monstro. E isso eu sei que é uma situação que não foi... Eu não sou escolhida no mundo não para passar, porque eu sei que muitas mães, inclusive a minha mãe, passou por isso por muitos anos. Ela teve 4 filhos. E eu via na nossa casa, a gente nunca teve problema financeiro, a gente sempre muito abençoado. Ela sempre trabalhou muito, mas pensa numa casa aonde chegava às 6 da tarde e o caos parecia que chegava em casa. Porque era briga para tomar banho, era briga para o jantar, era briga, era... Né? A minha mãe chegava do trabalho e tipo, queria colocar a ordem aonde ela não reinava. Ela chegava com autoritarismo num local onde ela não tinha conseguido construir a autoridade. Entendi. Pelo fato de estar tão ausente. E foi esse dia que, para mim, eu falei, chega. Falei, eu não quero continuar a história da minha mãe. Que loucura isso aí, Danilo. Eu acho que, assim, nesse momento... Eu estou num período, assim, que eu... Lógico, eu estou me conectando muito com essas histórias todas, de todas as mulheres, eu estou vivendo isso aqui, né? A iniciativa do Congresso é por isso, porque eu estou vivendo essa situação com a Pamela. O Congresso nasceu desse ideal, dela estar passando por essa redefinição de prioridades, essa redefinição de papéis, dela ver uma parte dela que era muito importante, que era a profissão, não é que não seja uma valência, que seja importante, mas na escala de prioridades, ela caiu. E muitas mães, como tu colocou, passam por isso aí e elas não têm noção de como fazer para isso acontecer. Na verdade, na minha cabeça, desde que eu era pequena, aquilo era normal. Aquilo era normal. E depois que eu tive o Luca, todas as minhas amigas, eu via, assistia, isso era normal para mim. Até esse ponto que aconteceu, aonde eu senti na pele essa desconexão quebrada. Eu não era nada ali para ele, eu era um monstro. Loucura. E conforme, e é interessante porque conforme eu fui trabalhando mais e mais, eu fui me acostumando mais e mais a ficar sem ele. No início eu ia chorando aos prantos. Depois,
parecia que eu estava adormecida. Não me doía falar tchau, não me doía ele falar fica, mamãe, mais um pouco. Eu estava adormecida. Parecia não, eu acho que a gente cai num automático, né? E aí, O ser humano, a gente vai ter uma neurocientista falando sobre isso, mas a gente vicia em qualquer tipo de emoção, né? E esse é muito comum de mães com filhos pequenos, passam esse período de licença maternidade, ela tem uma dificuldade muito grande de romper esse laço emocional, dela voltar para o mercado de trabalho. É uma ruptura muito abrupta para a criança e para a mãe. E pois no é. caso, depois, quando tu também, o contrário acostuma, isso também acontece, de você se acostumar e entender que isso é normal. Mas me diz uma coisa, como é que tu fez, o que aconteceu a partir daí? Tu teve esse despertar. Então, foi a partir daí, esse normal, eu decidi para mim que esse normal ia ser anormal para mim. Eu não aceitei essa normalidade, porque literalmente eu estava em pedaços. Eu estava me sentindo a pior mãe, a pior pessoa do mundo ali. E eu falei, eu não quero viver a minha maternidade vivendo assim. E me vinha na memória muito do que minha mãe viveu. E nesse ponto foi aonde eu comecei. O primeiro passo que eu fiz foi: eu não dou mais aula à noite, no período da noite. Porque eu entendia que para o meu negócio, para eu sair assim completamente, eu ia quebrar. E naquela hora a gente não precisava mais uma. Quer dizer, quando isso aconteceu, eu já era 1 ano após as Olimpíadas. Então a gente já estava bem restabelecido. Mas se eu saísse de vez, eu ia quebrar o meu negócio, e eu acho que eu ia me quebrar. Então eu decidi que eu faria uma transição homeopaticamente. Mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar os meus alunos da noite. Sim. E era engraçado porque, por mais que eu tinha o meu próprio negócio, ali eu me dei conta que eu não era dona do negócio. Eu tinha um negócio onde eu trabalhava e esse negócio dependia do meu trabalho. Eu era meio que escravo do meu próprio negócio. Em geral, é com autônomos, né? Ele acha, ele tem a falsa impressão de que ele é livre, porque ele é dono do negócio dele, mas ele é o negócio. Se ele parar, acaba, não tem negócio. O negócio parou. E a torneira fecha. E foi quando eu me dei conta disso, mas falei, não vou deixar de fazer isso. Eu bati meu pé e falei, não, no período da noite eu não dou mais aula. Ou seja, eu parava de trabalhar às 5 da tarde. E às 5 da tarde começou a me dar tempo para chegar em casa, brincar com ele, jantar junto com ele, tomar banho e fazer a leitura, fazer essa rotina, né, essa higiene do sono de uma forma mais leve. Só que, por mais que eu estava super decidida, mas eu tive uma cliente em especial que ela ia no estúdio de segunda a quinta-feira, todos os dias, às 8h30 da noite. E ela ficou possessa. Foi ali que eu descobri. Quando ela me mostrou esse lado de que ela estava indignada, eu falei, gente, mas espera aí, eu sou mãe. E ela dizia assim, Daniele, mas pelo amor de Deus, não dá para você colocar ele para dormir e depois voltar para me dar aula? Pergunta. Imagina. Completamente fora, né? Eu falo, como assim, cara? Eu não sou só escravo, eu estou lhe prestando um serviço, mas... E foi aonde eu falei, gente, não, minha escolha é não dar mais aula à noite, e é isso que eu vou fazer. Para mim, desculpas, era o nome dela. Mas eu entendi por que ela fez essa pergunta. Ela não era mãe. Sim, ela não tinha noção desse universo, né? Mas... E depois que eu fiz essa decisão de parar o trabalho durante a noite, as coisas começaram a ficar muito mais leves. A nossa vida em casa ficou muito menos estressante. Tão menos estressante que eu arrumei outro filho. Aí quando eu estava grávida do Theo, eu fui diminuindo. Aí eu estava grávida, eu comecei a diminuir as minhas horas durante a gravidez. Legal. E depois que meu segundo filho nasceu, aí eu passei a trabalhar no estúdio
somente atrás de computador, respondendo e-mail, agendando. As pessoas, quando a secretária não via, porque eu tinha uma pessoa que me ajudava na secretaria, mas depois do TEL foi aonde que eu comecei a ver o relacionamento do Luca, que estava com 3 anos, e um bebezinho, e aquele mundo de mãe me encantou tamanho, que eu falei, essa é a minha profissão. E aí De passagem, a mãe mais nobre, ser mãe é a profissão mais nobre do mundo, né? E foi vendo aquele relacionamento e vendo quão feliz eu ficava quando eu estava com eles, foi que eu falei, gente, não, peraí, essa é a minha principal profissão aqui, é a minha prioridade. Foi difícil tomar essa decisão de que eles eram de ser mãe ser a minha prioridade, não só porque é um trabalho, né? Quem é mãe e pai sabe, é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas também pela pressão que a sociedade faz. Minhas amigas, assim, você não vai trabalhar mais, você... Eu falei, não é que eu não vou mais trabalhar. Eu vou continuar trabalhando nas minhas horas vagas. Mas assim, como assim, suas horas vagas? Eu falava, sim, eu sou mãe em tempo integral e nas minhas horas vagas eu trabalho. Fantástico. Mas é difícil imaginar como, né? Avançando um pouquinho nessa história, bem, nesse tumulto todo, você teve essa mudança, veio o Theo depois, e aí eu sei da história de vocês, porque, lógico, eu já conheço vocês dos cursos e coisa, mas aí nasceu a experiência de sucesso, né? Também vocês fizeram, e aí, cara, vocês mudaram completamente o lifestyle de vocês, redirecionaram tanto você quanto o Léo. Sim, como em 2013, a gente estava no fim de 2012, a gente ficou na pior. Em março de 2013, a gente foi fazer um curso que chama Millionaire Mind Intensive. Eu confesso que eu fui fazer esse curso, eu tinha o bico desse tamanho, de brava. Falava, eu não acredito, Leandro, que a gente está indo fazer um curso, você quer fazer um curso para ficar milionário e a gente com um monte de dívida para pagar. Eu falei, mas tudo bem, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque você vai acabar gastando mais o nosso dinheiro, comprando mais e mais curso. Então, peguei minha pasta e falei, eu vou sim. E fui fazer o curso junto com ele, que ele tinha ganho 2 ingressos. E quando a gente fez esse curso, no primeiro dia, eu andava com a pasta do curso, da sacola do curso, abraçada, assim, do lado ao contrário, para que ninguém visse, quando a gente estava indo para o almoço, o nome do curso, Millionaire Mind Intensive. Porque eu morria de vergonha de pensar que eu estava querendo ser milionária. Esse era o meu mindset. Isso, eu fiz uma amizade tamanha com o dinheiro depois desse curso, que hoje a gente tem uma van enorme. Eu conheço a van, é bem grande o adesivo. Milionário Mais Intensive, é grande mesmo o adesivo, ela é toda plotada. Porque desde 2015, a gente que estava lá em Londres com os nossos negócios. Então, imagina, de 2013 a 2015, os nossos negócios, depois desse curso, fez assim, ó, explodiram. De uma forma que a gente não tinha mais lugar. A gente aprendeu a delegar. Os negócios estavam indo bem, as vendas estavam indo. E tudo que a gente aprendia, a gente colocava em prática. Ou seja, de repente a gente se deu conta que a gente estava com uma vida onde se chama, né, financeiramente livres. Porque o que o negócio produzia cobria todas as nossas despesas e sobrava. Legal. E aquela situação a gente ficou tão encantado que a gente falou, não, a gente precisa levar isso para o Brasil. O Leandro tinha até sonhado já com isso num outro curso que a gente, num desses cursos que a gente tinha ido, e a gente trabalhando ali para trazer isso para o Brasil também. Quando a gente chegou no Brasil, em 2015, foi a gente meio que balançou a arena aqui com esses cursos, porque esses cursos já existiam. Se você conhece, não sei se você conhece o Tadashi, já existia vários cursos desses de desenvolvimento pessoal, mas a gente trouxe uma combinação
de desenvolvimento pessoal com desenvolvimento profissional. E essa combinação a gente pôs já no primeiro evento mais de 2.500 pessoas. Então, um curso onde o Brasil estava acostumado de cursos pequenos, a gente trouxe e falou, não, gente, o Brasil é muito grande, muita gente precisa ver isso logo de cara. Enfim, nesses últimos 3 anos de experiência de sucesso, a gente já teve mais de 70 mil, 68 a 70 mil pessoas que passaram pelo Millionaire Mind Intensive. Loucura. E eu não posso dar precisão desse número, porque lembra, gente, eu estou de licença maternidade, né? Mas Antes de eu sair. eu conheço o curso, eu sou testemunha, é fantástico, é extremamente agregativo, recomendo fortemente, é muito, muito bom mesmo, a mudança de visão, de vida, principalmente o impacto que isso causa na cultura de um país como o nosso, que é um país que tem baixa cultura de produtividade, baixa cultura de riqueza. Muitas vezes a gente tem uma cultura até de aversão à pessoa que é rica. Eu acho que faz uma diferença estrondosa, uma ressignificação muito grande. Danile, deixa eu te perguntar sobre um pouquinho mais. Você já falou bastante sobre isso, mas teve muito tumulto nisso. Com certeza não foi fácil para vocês conseguirem trazer esse negócio para cá. Não foi fácil vocês delegarem, começarem a terceirizar algumas responsabilidades, porque até quando você tem um modus operandi de vida, aquilo é normal, é a sua vida, e você passa por um processo de reeducação. E com certeza que não foram tudo flores, romance, deu tudo certo de cara. O que foi, como foi isso aí? E mais importante, o que sustentou você em termos de motivação? Foram os filhos? Foi uma percepção de que, cara, eu sou, como tu já falou, não, esse é o meu chão, esse é o meu propósito principal de vida, eu tenho outras coisas para fazer, mas é isso aqui, eu não volto atrás. Ou foi, não, eu quero ajudar o mundo, quero mudar um monte de coisa. O que te sustentou nessa caminhada? Olha, depois de ter aprendido tanto e me desenvolvido tanto pessoalmente, eu comecei a entender, a clarear na minha vida o que realmente eu queria e o porquê que eu queria. Então, para mim... Primeiro ponto, esse clarear, essa clareza, ela veio com os cursos de desenvolvimento pessoal. Sim. Primeiro ponto. Então, eu só quis tangenciar isso aqui, pontuar bem, porque muita gente fala ainda que é lavagem cerebral, que não sei o que. Não é. Eu até brinco e falo, é mesmo uma lavagem, gente. Tudo bem. A gente tira toda a sujeira e você consegue ver quem é que a gente realmente é. Aquilo que você realmente quer para a sua vida e, melhor de tudo, na verdade, e mais importante que tudo, o porquê que você quer isso. Perfeito. Então, quando eu consegui ter essa clareza do que eu queria, no meu caso, eu queria sim continuar empreendendo, eu quero sim continuar ativa profissionalmente, mas eu não quero abrir mão da minha maternidade. Eu não quero abrir mão de ser mãe, de conviver com os meus filhos. E, como você disse aí no início, o que muitos me chamam de louca, maluca, como que você faz isso? Mas eu também assumi para mim uma responsabilidade enorme. Mas depois de visitar várias escolas em Londres, que é onde eles nasceram, aonde a gente, na verdade, também vive. Eu, depois de visitar tantas escolas do considerado primeiro mundo, eu me dei conta de que aquilo, na verdade, estava totalmente fora do que eu esperava em relação à educação para eles. Esse sistema escolar que a gente tanto fala, que está falho, que está antigo, que está ultrapassado, gente, tá mesmo. E se a gente coloca, e no meu ver, né, eu pensava, se eu colocar os meus filhos nesse sistema, eu só vou conseguir reproduzir a mesma coisa que a gente teve até hoje. Então, foi quando eu comecei a estudar. Então, a estudar muito e ler muito e aplicar tudo que eu estudava sobre a escolarização, desescolarização, na verdade. A gente chama, né? É muito conhecido como homeschooling,
mas lá em Londres, eu, as minhas amigas que também seguem essa filosofia de vida, a gente chama como world schooling, que é a escola do mundo. E essa decisão foi... Eu sei que ainda me... E essa decisão me dá, sim, muitos frios na barriga de tipo, será que vai dar certo? Mas cada dia que eu convivo com eles e que passa e que eu vejo esse crescer neles, eu falo, não, eu estou no caminho certo e não tem como eu voltar atrás. Porque... Contou pra gente isso aí, porque, cara, isso é fundamental a gente deixar bem claro. Não é que assim, não, eu vou fazer e vai ser super tranquilo. Não. Não, cara, era assim, todo dia tu acorda com aquele frio na barriga. Tem gente que espera, não. É aquela coisa que a gente está cansado na certo desenvolvimento pessoal não, quando diminuir essa sensação de medo, eu vou me preparar melhor, eu vou fazer. Isso não acontece, Não. certo? Fala para o povo aí isso aí, pontua bem isso aí, porque isso é muito louco. Como eu empreendo dentro e fora de casa, eu digo para o Léo, eu vejo assim que levar os filhos, trabalhar para alguém, né? É você viver vamos dizer, num trem fantasma. Você está sempre normalmente no mesmo plano, vai andando, tem um sustinho aqui, outro lá, mas o carrinho não para, devagar e sempre. Agora, empreender é como estar numa montanha-russa. Você nem imagina o loop que pode ir na montanha-russa da última versão que pode existir, né? E a mesma coisa acontece para mim em relação à educação. Você levar os filhos para a escola é aqui, todo dia, já você sabe, é um delegar, né, para alguém, para uma instituição que se preparou para isso. Mas é assim, eu como mãe me vi assim, andando na vida maternal e a educação deles indo nesse carrinho de trem fantasma. Já, quando eu decidi fazer o homeschooling, eu falei, eu já faço essa montanha-russa nos negócios. Eu li muito e tudo me fez muito sentido do que eu li, quando eu aprendi, e das experiências que eu ouvi também de outras famílias. Eu falei, não, eu quero estar sempre numa montanha-russa. E sabe, a gente pode, num segundo momento, até falar mais sobre isso. Eu quero que tu comente um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que existe, primeiro, uma carência muito grande. Aqui a gente está entrando em dois conceitos que são muito amplos e que não fogem um pouquinho do nosso congresso. Isso é fundamental eu dizer para o nosso público, porque é isso que a gente está buscando, é mostrar e apontar caminhos de coisas que muitas pessoas nem ouviram falar. Primeiro, que tu pontuou aí, o nosso sistema de educação ele foi montado numa era industrial, ele foi montado para montar empregados, para pessoas que vivam num padrão, para realizar os sonhos dos outros. E o segundo fato é que você hoje, baseado e com essa consciência, você foi atrás de uma coisa que não é disseminado, em geral no mundo não é tão comum isso aí, e ainda mais no Brasil. No Brasil não existe esse conceito de escolarização em casa, ele está incipiente agora. E por acaso, em agosto, teve até uma votação no Senado, onde não foi autorizado legalmente. Eu acho que você precisa entrar com recursos né, e vários pedidos para você poder ter assumir essa responsabilidade e não educar os seus filhos em casa. Talvez seja bem importante lembrar que o motivo que a gente pode fazer isso aqui é porque eles são, na verdade, registrados no sistema escolar da Inglaterra, do Reino Unido, mas lá na Inglaterra é permitido. Então, ao mesmo tempo que eu registro, eu informo o sistema escolar de que eu vou estar me responsabilizando pela educação deles. Então, é uma liberdade imensa que você ganha, mas é uma responsabilidade do mesmo tamanho, né, da liberdade.
Vamos entrar um pouquinho no fundo aí, uns 5 minutinhos para tu falar um pouco sobre isso, sobre os teus projetos, sobre o que vocês estão fazendo. Porque hoje a tua vida, ela é assim, como tu falou, é uma montanha-russa mesmo, porque uma hora você está em Londres, vocês têm experiência de sucesso, você tem o homeschooling, ou seja, você é responsável pela educação que não é formal, mas você é responsável por transmitir aqueles conceitos que eu, particularmente, baseado no mundo que eu vivo hoje, em todos os conceitos que eu estudei muito a fundo sobre inteligência emocional, sobre mindset, sobre inteligência social, a série de inteligências múltiplas, garra, são coisas que você não aprende. Aliás, talvez seja até o que mais importante você aprende na escola, quando você tem um bom processo, mas não é o que é ensinado. Você fica aprendendo matemática, português, decorando coisas que não vão ser muito úteis verdadeiramente, não sei, para você fazer um sistema de métrica de vestibular. Mas como é que é hoje essa tua rotina? Você dedica o período diuturno para educar e quando dá, você hoje está com o Léo acompanhando ele na experiência de sucesso. E outra coisa, como é que é isso dentro da tua vida em termos comparando a Danile e sua vida hoje com a Danile vida antes do Pedro Lucas, é Pedro Lucas, né, o teu mais novo? Tem um monte de nome aí, Luca, Theo, João e Pedro. João Pedro, desculpa, misturei tudo. O João Pedro, antes do João Pedro nascer, quando você e o Léo tinham um negócio de casas e tinham o estúdio de Pilates lá, você percebe que tem mais satisfação, você percebe que você tem mais propósito, você tem mais recompensa sob o ponto de vista emocional hoje em dia? Eu acho que antes mesmo de ser mãe, quando eu via meu dia a dia, corrido, trabalho, isso e aquilo, eu pensava, como é que eu vou incluir um filho dentro da minha rotina, que eu já praticamente não tenho tempo? E eu acho que essa é uma pergunta que muitas mulheres se fazem e muitas mulheres pulam fora, né? Optam por não ter a maternidade porque não vê como isso pode acontecer. De qualquer forma, eu falei, não, vamos ver, porque vai ter que dar certo. E eu vejo que hoje eu aprendi muito sobre produtividade e consigo fazer muito mais do que eu conseguia antes. Eu acho que a maternidade me trouxe aumenta a nossa criatividade, né? Que a gente tem que se virar com o que tem, muitas vezes. É numa troca de fralda sem baby wipes a um pedido quase que impossível que um filho te faz e que você quer atender em todas as áreas da maternidade. Então, esse aprender a me virar nos 30 me trouxe uma paz de saber que vai ficar tudo bem. De saber que tudo isso passa. E como a gente sabe que tudo isso passa e passa rápido, eu acho que, para mim, eu quero... Como eu tive essa sensação antes de ser mãe, de que eu não ia dar conta, e hoje eu vejo que a gente, né, se vira e faz acontecer, para mim é a sensação de querer aproveitar cada minuto. De que quando eu estou com eles, que é quase todo o tempo da minha vida, nesses últimos 7 anos, mas é de poder passar a eles, né, ter um ambiente onde eu possa passar os melhores, não os melhores, onde eu possa passar os valores que realmente fazem sentido para mim e para nossa família. Agora, em comparação com o passado, eu imaginava que ser mãe era muito tipo, nossa, como minha mãe dizia, muita roupa para passar e comida toda hora para fazer e a casa bagunçada e toda essa coisa que, na verdade, não tem nada a ver com a maternidade. Quando eu comecei a separar casa da maternidade, as coisas ficaram diferentes, porque eu delego a lavagem de roupa, eu delego as pessoas cozinharem. Vou cozinho com os meninos, faço, sim, faço, mas não é uma coisa que depende de mim no dia a dia.
Então, eu aprendi a delegar aquilo que eu sei que não tem nada a ver com a maternidade e passei a viver a maternidade do jeito que ela é, que é estar presente, que é brincar, que é, muitas vezes, simplesmente só coabitar o mesmo espaço. Porque muitas vezes eu estou com um problema para resolver, um obstáculo para vencer, e eles estão ali. E eu divido com eles o que eu estou fazendo. Então, se eu tenho um e-mail importante que tem que ser feito, o fato de eu me comunicar e expressar e verbalizar que eu tenho que fazer isso, com um sentido tipo assim, não de fica quieto porque a mamãe tem que fazer isso, mas com o sentido, gente, eu tenho que fazer esse e-mail e eu não estou vendo como eu faço isso acontecer. Lucas, será que você pode me ajudar com isso? Ou trazendo eles para esses obstáculos. Num sentido até de liderança mesmo, né? Sim. Não é de autoridade, como tu colocaste anteriormente, sim você engajando eles num sentido colaborativo. Dando o propósito do que você está fazendo. Seria mais ou menos assim. Sim, por exemplo, antes da gente fazer essa entrevista, eu passei o dia falando para eles do congresso, o que esse congresso faz, o que ele vai proporcionar para as outras mães, o porquê que eu estou dividindo isso com essas mães, com vocês, com essas mulheres. Então, a hora que eu sentei aqui e falei, agora vai começar, o Luca estava assim, sabe, vibrando por mim. E é essa conexão que eu acho muito valiosa e que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir construir. Que legal, Danilo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, que assim, o que é a minha crença sobre isso, né? E por que eu me motivo? É muito maluco isso, porque para mim é uma coisa completamente fora. Quem me conhece, eu sou piloto de caça. E aí tem tudo a ver com alta performance, com entrega. E, cara, eu vejo o meu olho brilha falando de mulher e de multiplicidade de papéis. Só por que isso, Danilo? E tem tudo a ver com isso que tu está falando, porque, primeiro, assim, eu tenho uma noção clara que hoje o meu filho, em algum momento pode ser que eu me torne o herói dele. Mas nesse primeiro momento, eu sou coadjuvante. A minha esposa, ela é a protagonista. E uma mulher bem resolvida, que consiga trazer isso, o filho olhando para ele com esse brilho no olho que tu falou, ela é um exemplo extraordinário para o filho. Ela mostra que dá, que é possível. E você começa, como a gente bem sabe, trabalhar esses modelos mentais da maneira mais adequada. Isso eu acho muito forte, muito legal, do jeito que você faz. É o que a gente estava falando lá no início, né? Não é fazer o sempre. O importante é fazer. É fazer acontecer, não que saia tudo perfeito, não que, né? Eu também estou aqui, tenho que dizer que eu não sou a mãe perfeita. Eu não sou a mãe que nunca grito. Eu não sou a mãe que não perco a paciência. Mas eu sou a mãe que depois de gritar, depois que eu me acalmo, eu falo, me desculpa, mas minha paciência estava assim. Eu não precisava, mas é que eu não tinha paciência para lidar. Eu não soube lidar com essa situação. Eu não consegui fazer diferente. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico relativo à entrevista que a gente estava realizando com a Danile e a gente conversou bastante sobre isso, sobre se a gente refazia todo o material, o que era a melhor solução, e eu e a Danile, a gente chegou à conclusão que não. E por que a gente realmente, vocês vão ver que, a Danile estava com outra roupa, eu estava com outra roupa, eu estava até de barba no outro dia, a gente resolveu retomar do jeito que está agora e continuar. Primeiro porque o conteúdo não ficou comprometido, mas principalmente porque tem uma mensagem muito forte aqui que eu acho que nós estamos falando de mães, de mulheres, de multiplicidade de papéis, e essa é a vida real da Danile. Vocês puderam perceber que num pedaço da entrevista ela estava amamentando, ela estava com o filhinho no colo, e depois caiu, e é assim, e muitas mães encontram nesse obstáculo, uma barreira que torna impossível de realizar as atividades. Então, a gente deixou isso justamente para mostrar que é possível de ser feito. Muitas vezes a pessoa espera que fique perfeito e nunca faz. Não é não, Danile? É sim, Bernardo.
E eu costumo dizer que as minhas atividades eu costumo dizer que as minhas atividades são feitas de formas homeopáticas, de acordo com o que o meu dia a dia permite. Porque depois que você vira mãe, você tira o crachá de eu e esse crachá passa a ser nós, né? Exato, exato. Então, é Legal. feito de Então, acordo. gente, Mas sabe estamos aqui. que é possível de ser feito. Não esperem ficar perfeito. Não esperem o medo passar. Não esperem vocês estarem super prontos para retomar as atividades, para fazer. Cara, enfrenta, joga. Não vai dar perfeito, mas vai ficar bom. E é isso que importa. Vamos embora. Danile, vamos retomar de onde a gente tinha parado. Então, a gente estava falando sobre as diferenças, como é que tem sido em termos de propósito, satisfação. E eu sei exatamente, conheço os teus projetos, mas a nossa audiência hoje não conhece. E principalmente porque eu percebo, e é um ponto que é comum entre todas essas mulheres que a gente tem entrevistado, e não só entre mulheres, entre grandes empreendedores, pessoas que conseguem ampliar o seu sentido de missão e propósito, que é justamente isso. Uma diferenciação. Aquilo que você faz hoje, os teus projetos, o teu engajamento, ele vai além de você mesmo. Como tu falou, ele já começa hoje, não é mais eu, é nós. Mas não é só nós hoje no sentido de sua família. Eu percebo que tem alguma coisa a mais, um sentido de contribuição para a sociedade. Podia falar um pouquinho dos teus projetos e desse sentido aí, Danile? Olha, o que eu faço hoje, enquanto eu estou nessa licença maternidade, né? Porque, para mim, maternidade é a gente vai morrendo aos poucos, né? De uma hora você precisa trocar a fralda, só precisa estar no colo, depois eles andam sozinho, aí você não precisa mais preparar a comida, eles preparam sozinho. E por isso eu digo, nós mães vamos morrendo aos poucos. E então eu vejo isso como uma fase mesmo. Então, nessa fase, a forma com que eu decidi dar uma continuidade aos meus projetos foi simplesmente colocar adiante o que acontece de melhor. Não é isso que eu quero dizer. Olha só, eu aprendi uma coisa com o Tiraveka. Não importa o que você faça, mas aquilo que você decidiu fazer, você tem que dominar ao extremo. Você tem que fazer o melhor. Você tem que ser... Se você escolheu ser médico, veterinário, você tem que dar o seu melhor e ser o melhor médico veterinário que você jamais imaginou. Se você escolheu ser engenheiro, você seja o melhor engenheiro. Se você escolheu ser chefe de cozinha, que seja o melhor chefe de cozinha. Agora, eu escolhi ser mãe. Desde pequena, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia, eu quero ser mãe. E todos os meus trabalhos foram, desde sempre, voltados para a maternidade inconscientemente. Ou seja, quando eu primeiro tive um estúdio de Pilates, eu tinha várias pessoas ali que vinham, que eram mães ou pais, e eu estava sempre linkando o quão importante era eles estarem com um físico bom, sem dor nas costas, com energia, porque a hora que volta para casa, a gente tem uns mini-mis, que são os mini-eus, né? Esperando a gente ali com toda a energia. E se a gente está com a energia lá embaixo, o encontro mas não match. Então... Quando é que tu teve essa percepção exata que a tua missão era ser mãe e auxiliar na maternagem, na paternagem, na família? Porque isso, como tu falou, era inconsciente. Tu foi fazendo algumas outras coisas e foi surgindo. Eu acho que foi quando eu ouvi essa frase do Rav, que a gente pode escolher o que for, mas quando aí tirou da minha crença de que para eu fazer algo na vida, para eu trazer para eu ter renda, para eu me sentir
fulfilled, como para eu me sentir recompensada, como é plena, eu precisava ter uma profissão. Agora, gente, eu descobri que a profissão de mãe simplesmente tem o papel de gerar a próxima geração, de criar essa próxima geração. E quando eu vi a grandiosidade desse papel, eu falei, peraí, eu tô aqui, eu tinha 2 filhos já, eu falei, com esses 2 meninos que dependem não só de mim, claro, de uma sociedade, mas da grande parte de mim como pessoa para mostrar esse caminho. Então eu falei, eu preciso fazer isso direito. Eu não quero fazer... Eu não concordo com aquela frase que diz, a gente é mãe, a gente vai aprendendo conforme a gente vai vivendo. Porque se você está com um problema no coração, você não quer ir com um estagiário cardiologista fazer uma cirurgia no seu coração, né? Você ia escolher um estagiário que está aprendendo no processo? De jeito nenhum. Então, para mim, aquilo começou a fazer sentido nenhum. Falei, não faz sentido eu ir aprendendo a ser mãe conforme eles crescem. E por isso que desde antes do Luca nascer, eu mergulhei nesse mundo de maternidade com uma tamanha profundidade que eu fui cair numa palavra que chama educação. E essa educação, a partir dessa educação, foi onde nasceu o que hoje eu tenho, que chama ABC Livremente. Fala para o nosso público o que é o ABC Livremente, Danile. O ABC Livremente é uma forma, é uma metodologia. Eu não diria uma metodologia pelo que mas é uma metodologia, um estilo de vida aonde você aprende que o ser humano, aonde você aprende que o ser humano tem capacidade de, assim como o peixe nada, o pássaro voa, eu aprendi que o ser humano pensa e aprende. Literalmente o que a gente chama hoje em dia de autodidatismo. E eu confesso que quando eu comecei esse projeto, eu tinha muito frio na barriga. Muito frio na barriga. Mas no dia que eu vi o Luca escrevendo 3 palavras que ele iniciou escrevendo: batata, mesa e sopa, enquanto a gente jantava. E aí eu perguntei para ele, Luca, de onde você copiou isso? Porque ele sempre copiava. Aí ele virou e falou, eu copiei da minha mente. Eu entendi que essa frase que John Holt fala, que do ser humano aprende, pensa e aprende, é a pura verdade, esse aprender natural. Então, o ABC Livremente surgiu para divulgar esse conceito, para trazer uma awareness, trazer uma conscientização mesmo de que é possível, e não só de que é possível, mas de como é possível. Exatamente, né? Porque você está apontando no teu projeto lá ferramentas também, como você aplica isso na tua rotina, com os teus filhos. Isso é um pensamento muito disruptivo para a nossa sociedade. Eu, literalmente, abri as cortinas das janelas da nossa casa, da nossa vida, me exponho a um limite que acho que é um limite que eu me sinto super confortável, embora alguma das minhas seguidoras fale que não ser corajosa para mostrar isso, porque eu exponho sim os momentos de fraqueza, não exponho só o momento da vida feliz de ser mãe, mas também não exponho só os momentos de fraqueza, mas dou ali, estou sempre dando dicas e dividindo com todas essas mães que me seguem ferramentas que eu aprendi, não só para a educação, mas, por exemplo, eu fui num curso do Blair Singer há 3 anos atrás.
que chama Sales Explosion, que, aliás, está acontecendo agora semana que vem aqui no Brasil. E a gente está fazendo Sales Explosion novamente, e eu sempre me traz essa lembrança de que ali eu aprendi a vender não só produtos da nossa empresa, mas eu aprendi a vender ideias. E vender a ideia do banho no fim do dia para o seu filho é tudo que você mais quer, né? Isso é muito maluco, Danilo, porque a gente sabe, né? Eu já fiz as formações que vocês trazem e esse é um preparo que as pessoas não entendem muito bem, assim, como está intrincado a ideia de vender com ideias de comunicar-se e de liderar. Porque ser pai e ser mãe é ser líder na essência. Você é um orientador, você é um guia, e se você não põe as coisas goela abaixo, você nunca tem a colaboração da criança, você está sendo um autoritário. É a diferença, eu costumo dizer, a diferença de ser autoritário e ter autoridade, né? Então, quando você é um líder, você inspira, e eles estão sempre querendo fazer aquilo que você está sugerindo, porque você não manda. Exato. Ou eles simplesmente, uma forma muito fácil que eu descobri para levá-los para o banho, era simplesmente eu me organizar e ir para o banho eu. E hoje é o banho todo mundo junto de uma vez, porque depois de uns anos de ficar sem tempo, porque isso é coisa de mãe, você vai sentir na pele, talvez um dia ou outro, mas a gente diariamente, às vezes a gente não consegue pentear o cabelo, que é uma coisa simples, né? Que as pessoas ir ao banheiro sozinha, sabe? Então, poder ter uma plenitude e abraçar esse papel foi quando eu descobri porque todo mundo fala, né? Qual o conselho que todo mundo dá para o pai? Aproveita porque passa rápido. Ou então, não se preocupa, não se descabela tanto não, isso passa rápido. Essa manha vai passar, acaba rápido. Essa é a maior verdade, que passa rápido. É muito maluco. Ontem mesmo eu fiz um history justamente. O history não, eu botei uma foto no meu Insta, até foi bem legal, que eu tirei uma foto do pezinho dele. Ele tá com o pezinho gordinho. Eu falei justamente isso. Cara, como é bom ter essa consciência. Eu olho aquele pezinho, meu olho brilha, fico com vontade de morder essa bisnaguinha. E é legal ter essa consciência, porque eu sei que esse inho daqui a pouco não é mais inho. E tem muitos pais, muitas mães que daqui a anos vão pensar, cara, como eu gostaria de voltar lá atrás e ter feito diferente, só que não volta. Exatamente, o tempo não volta. Então, a ideia é de que a gente não se arrependa daquilo que a gente não fez. Exato, né? Exato. Então, Dani, poder... aproveita e pega esse teu gancho aí e qual mensagem tu gostaria de deixar para todas essas mulheres, essas mães que estão enfrentando essa dificuldade de conciliar essa montoeira de papéis, de, cara, sou mãe, sou mulher, sou profissional, e muitas vezes estão se sentindo até, de certa forma, penalizadas, porque dói quando você não consegue. Traz uma série de conflitos internos, você se sente incapaz, impotente, dúvidas surgem. Mas, cara, você hoje, quem está te ouvindo, e eu presencio isso ao falar com você e percebo na tua energia, que, cara, nem sempre é uma sensação de plenitude máxima, de gozo extraordinário, mas sim tá equilibrado, porque você tem consciência dos teus valores, do teu propósito de vida. Então, o que você traz de dica, como uma mensagem final para essas pessoas? Qual é a grande lição que tu tirou dessa aventura da tua redescoberta, reinvenção como mãe, como mulher, como profissional? Sim, eu costumo dizer que eu acho que eu tô aqui nesse mundo para mudar, tirar esse rótulo que a gente coloca na maternidade ou nas crianças ou em filhos, em tudo que tem a ver com maternidade em si, que é muito difícil. Do mesmo jeito que é difícil, do mesmo jeito que dá alegria, dá muito trabalho. Esse rótulo de que tem que ser difícil
é o que eu vim aqui para tirar, porque pode ser fácil. Pode ser fácil, pode ser divertido e pode ser, eu não diria sem estresse, mas com muito, muito, muito menos estresse do que a gente imagina. Até porque estresse tem o seu lado bom, né? Porque quando a gente está no estresse, a água está batendo no bumbum, reorganiza as estruturas que a você gente inventa. se vê muito mais criativo, se vê muito mais não diria rápida. A gente se vê muito mais criativo, produtivo e decidido, né? Porque é o estresse que faz a gente tomar a decisão. Então, esse papel de mulher polvo foi o primeiro que eu fiz isso aqui, ó. Eu não aceito mais esse script de mulher polvo, de mulher multitask, de que mulher faz tudo, de que você tem que ser essa mulher maravilha. Bacana. E uma vez que eu fiz isso, foi um processo, né? Aí, uma vez que eu fiz isso, eu comecei a falar, não, agora eu estou com o meu crachá de empresária. Por exemplo, quando eu estava na experiência de sucesso, indo diariamente, né? Eu estava com o meu crachá de empresária. Aí eu delegava os meus filhos para minha babá, para minha au pair. Aí eu tinha uma folguinha, eu tirava o crachá e falava, agora eu sou mãe. Aí eu falava para os meus e-mails, para as minhas reuniões, agora espera só um pouquinho que daqui a pouco eu volto. Aí eu colocava, agora eu sou esposa, o Léo quer sair para jantar, tem um jantar com amigos, eu tenho que ir, tenho que estar linda, maravilhosa, rarará. E se eu não tiver de unha feita, eu não vou. E aí eu fui brincando com essa história, né? Cada hora eu tô com um crachá. E funcionou muito bem. Mas eu tinha todo esse trabalho, né? De trocar o crachá, de saber o que é, qual que era o meu crachá da hora, do dia. Aí depois eu peguei todos esses crachás, Bernardo, juntei em um só. E sem definição do que é prioridade ou não, porque eu, mãe, eu, mulher, que eu digo eu, esposa, Sim. eu, empresária, eu, dona de casa, para cuidar do ambiente onde a gente está, é tudo a mesma coisa. Eu, ser humano, eu virei tudo isso, juntei, dobrei, falei, porque isso aqui sou eu. Eu não tenho como deixar de ser esposa quando eu tô dentro da experiência de sucesso numa mesma reunião com o Léo. Eu não tenho como deixar de ser mãe quando eu tô aqui falando com você, que eu tô aqui e tô vendo se a Socorro vai aparecer ali na porta. Socorro é o nome da minha Socorro. Não tem melhor. E porque meu código com ela, ela fazia assim se o Theo acordar chorando, querendo eu. Perfeito. Então, poder usar todos esses crachás ao mesmo tempo foi o que me trouxe plenitude. E aí, tá aí onde a gente está sempre batendo na tecla. Saber que usar esses crachás juntos é saber que as coisas não vão sair perfeitas. E não é porque você usa todos esses crachás juntos, porque ninguém tem essa, eu ia dizer, ninguém tem essa capacidade da perfeição, mas eu retiro o que eu disse. A gente não tem ideia de que o que a gente vive é a perfeição. A gente fica buscando sempre algo mais. E você aí? poder saborear o caminho, né? A felicidade, ela está na jornada, ela não está na chegada, né? E essas pedras que caem no nosso caminho, que às vezes são desse tamanhozinho e às vezes são desse tamanho, muitas vezes faz você redirecionar. Perdão. Gente, eu sou brasileira, tá? Redirect. Muitas vezes faz você redirecionar o caminho e te leva para o paraíso, e você achava que você estava indo no melhor caminho que você podia ir para a sua vida. Chega uma bomba
Agora, esse é um processo, né, Danilo? Eu acho que é legal que, assim, você passou por um processo de maturação que muitas mães nem sabem como encontrar, muitas mulheres não sabem como encontrar para equilibrar. E que bom que existem pessoas como você, e a gente está tendo essa iniciativa desse congresso justamente para apontar caminhos onde encontrar essas ferramentas. Isso é fundamental, porque senão você fica sempre nessa cobrança, nessa angústia, porque a tensão interna, ela vai ir. Vai te comendo por dentro. E aí você tende a Sempre. explodir. Danilo, estamos concluindo, nosso tempo já estourou. Eu sempre faço uma brincadeira nessa, porque o papo é muito bom. Eu queria explodir o tempo aqui com você. Até te convido, se você quiser falar num outro momento comigo, só sobre as ferramentas, só sobre maternagem. Vai ser extraordinário, porque isso é um papel que tem uma carência gigante. As pessoas não sabem onde encontrar as ferramentas. A vida da mulher, ela vira um caos, porque ela não sabe como fazer, se descabela e se destrói por causa disso. Mas onde te encontra, Danile? Onde encontra as informações do ABC livremente? Quais são os teus canais de comunicação? Onde é que encontra os canais de experiência de sucesso para se informar sobre os cursos que vocês trazem? Faz a tua venda do teu peixe aí. Olha, aonde vocês me encontram, né? Muito facilmente nesse canal que é o ABC Livremente, porque eu tô ali, tenho ajuda sim, porque eu tô desenvolvendo ele para crescer de uma forma exponencial agora, mas eu que respondo todas as mensagens pessoalmente, porque eu sei, porque eu que sou a mãe, né? Muitas das pessoas que trabalham comigo são até homens que nem têm ideia e estão aprendendo essa maternidade. Mas o ABC Livremente é o melhor canal para me encontrar no Instagram. De qualquer forma, eu vou aqui fazer uma coisa que pouca gente faz, mas eu acho que se alguma mãe tiver em alguma situação que tiver sem saída e pensar eu não sei o que fazer nessa situação, não significa que eu vá ter a resposta na ponta da língua, não significa que eu vá ser a solução, mas eu quero dizer que eu estou aqui de coração aberto e eu vou dividir aqui com vocês meu WhatsApp para elas me mandarem uma mensagem nesses momentos, porque eu sou órfã hoje, não tenho mãe, não tenho pai. Não. E eu sei essa sensação de tipo assim, eu não posso contar com ninguém. E às vezes você até tem a sua mãe, seu pai, mas a sua sogra, as suas amigas, mas o que vem vindo de dicas, de sugestões, de suporte, de apoio, não está te fazendo sentido. Às vezes vem de empirismo, né, Danilo? Vem daquilo que tu falou, não, você vai descobrindo. Não é isso. Não. Você se preparou. Então, é possível se preparar. Não é achismo, né? É de uma maneira que é pautada em conhecimento científico, em pesquisa. Isso é importante. E como eu, no passado, tive várias amigas lá na Inglaterra, professoras da Escola Waldorf, professoras da Igreja Hillsong, não professoras, mas pessoas que frequentavam, pessoas, assim, super sábias em termos de maternidade, e elas me deram esse apoio. Danilo, no que você precisar, me chama. Hoje em dia, eu falo, eu passo adiante, porque eu sei como é. Às vezes, estar no meio da noite e pensar, eu não sei se é possível eu não ter mais leite. E essa história, né, esses pontos de maternidade que são tão delicados, e às vezes a gente conversa que eu simplesmente ouvir de alguém que está fora da caixa, vamos dizer assim. Mas tá aí, ABC Livremente, meu Instagram, ou então você pode mandar no meu WhatsApp, que começa com +44 79 44 124 122. Repete, Danilo. Mas é esse número estranho mesmo, gente. O número da Danilo é de Londres, tá, gente? Se tem +44 é o código DDI de Londres. Isso, eu vou repetir. +44 79 44 124 122.
E eu tô sempre à disposição. Pode, mesmo que seja no meio da noite, pode me mandar mensagem, porque meu celular está sempre no... não vai me acordar se eu estiver dormindo. E muitas vezes, no meio da noite, é quando eu estou acordada. Legal, gente. Olha, Danile, pô, eu não tenho palavras para agradecer, assim. Eu acho, realmente, quando eu conversei contigo, quando eu te convidei para fazer, eu vejo você bem muito do avatar que a gente estabeleceu para esse projeto. Eu acho muito legal o que você faz, da maneira que você faz. Eu acho que tem uma lição muito grande aí de equilíbrio, de você apontar que não, cara, talvez o caminho de alguém seja tentar ser essa super Mulher Maravilha. E não há problema com isso, mas o mais importante é você saber se encontrar para que você tenha esse equilíbrio. Então, essa tua lição de, cara, você abraçou isso e está feliz da vida e encontrou uma maneira também de monetizar isso, de fazer esse projeto, de espalhar isso. É exatamente isso que a gente está procurando. Então, que isso reverbere, que isso crie um eco enorme, que Deus abençoe você, a tua família, o Luca, o Theo, o João Pedro. E por falar em tudo isso e nessa multiplicidade de papel, eu estou aqui pensando e vou fazer especialmente para as mulheres que estão participando desse congresso fantástico que vocês criaram. Vou fazer uma semana da produtividade lá no ABC. Olha aí que show. Todas as dicas de como colocar em prática, porque infelizmente aqui a gente não tem esse tempo, né, para falar sobre isso, mas eu vou estar ali dedicada a essa semana da produtividade, de como fazer acontecer para você também. Maravilha, gente. Olha que coisa, conteúdo muito rico. Eu acho que todo mundo nessa hora está assim, acabou. Que pena, gente. Mas é um gostinho de quero mais, isso é uma abertura que eu falei. A gente não tem como, né, abrir isso aqui, porque isso aqui é matéria para a gente fazer um curso, efetivamente, uma formação completa. Em breve. Em breve. Que a gente precisa. Então, fica mais esse semear aí, esse seeding para um projeto futuro e realmente essa abertura. De coração, agradeço que a gente possa elevar essa mensagem, porque esse é o objetivo. Legal que tu tenha compartilhado teus canais, que as pessoas saibam onde te encontrar e principalmente que fique esse fio de esperança para muitas mães que hoje estão ali talvez se descabelando, não sabem nem, meu Deus, para onde eu corro. Então tem aí um canal aberto, uma possibilidade de encontrar informação consistente, não de empirismo, e alguém que está aplicando, vivendo isso na prática. De coração, que a gente continue nessa jornada e que a tua missão seja coroada de sucesso e vamos junto que a gente vai junto construindo um mundo melhor, cada um fazendo o seu máximo, não é a sua parte. O mundo só melhora com cada um fazendo o seu máximo. Com certeza. Um beijo enorme para todos vocês. Beijo. Muita paz. Até a próxima. Acompanha a gente aí, a gente tem muitos outros conteúdos muito relevantes nessa mesma toada aí para compartilhar com vocês. Danile, fique com Deus. Beijos. Aí, vai se falando. Até. Tchau.